Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um sucesso, a retirada de 20 milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. Como foi possível fazer uma coisa dessa? Como foi possível que eles estivessem nesse mapa da fome? O que é o mapa da fome, né, num país tão rico como o Brasil? Para discutir essa questão toda, nós trouxemos uma das pessoas mais experientes nessa área, que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar para vocês o José Graziano da Silva. Ele é engenheiro agrônomo e ele tem uma larga experiência nessa área. Ele é doutor em economia pela Unicamp, professor titular da Unicamp, ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, representante regional da FAO e depois diretor-geral da FAO, o organismo das Nações Unidas que trabalha no combate à fome. E atualmente é coordenador do Instituto Fome Zero. Graziano, é um prazer tê-lo de novo com a gente. Vai ser muito bom para todos nós contar com a sua colaboração. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silvio. Graziano, vamos começar do começo? Como é que a gente define fome? Não é só um nutriente, é uma condição sociopolítica também? Como é que é? Silvio, é engraçado, mas as coisas mais simples da vida são as coisas mais difíceis de definir com rigor. Não é? Eu acho que todo mundo já usou a expressão passar fome, né? Ou sentir fome. Tem uma poesia que diz que quando você diz, as crianças principalmente, a maioria delas, estou com fome, na verdade, eu estou com vontade de comer, estou com apetite. Passar fome é outra coisa, né? Passar fome, do ponto de vista, vamos dizer, técnico, definição da FAO, por exemplo, é quando você não come a quantidade de calorias e proteínas necessárias para ter uma vida saudável, né? Proteínas e calorias são os componentes dos nossos alimentos, componentes fundamentais dos nossos alimentos, né? Então, quando você não come o mínimo, uma ração, por exemplo, como aquela ração que você dá para o seu cachorro, né, para o seu gato, né, você não está, vamos dizer, habilitado a ter uma vida saudável. Você não consegue gastar as energias naquele dia, né? Se você vai fazer uma corrida, se você vai trabalhar, você não tem vontade, como a gente diz, de fazer isso. Não tem forças para fazer isso, porque você não ingeriu o combustível, o seu alimento, para dar essa energia que você precisa. Essa é a definição mais comum. Então, eu costumo dizer que ter fome é não comer o suficiente, né? Que você se sinta bem disposto, ter uma atividade física, né? E isso pode ser definido com maior rigor em termos de quilogramas, de composição de alimentos, etc. Mas o senso comum é não comer o necessário para se sentir bem, para ter uma vida ativa, né? E isso, infelizmente, é a situação que nós temos hoje no mundo para milhões de pessoas, né? A FAO estima que são pelo menos 750 milhões de pessoas no mundo passando fome. Quer dizer, que não ingerem a quantidade de proteínas e calorias para ter uma vida saudável, né? Para ter energia suficiente para ir trabalhar ou para ir estudar, né? Essa é a definição de fome. Vamos olhar para o Brasil? Vamos olhar para o Brasil? Vamos olhar para o Brasil, sem dúvida. Quantos são aqueles que estão na condição de famintos? E me diga uma coisa, quer dizer, isso tem evoluído como? Está crescendo o número de pessoas com fome? Está reduzindo? Me conta um pouco esse mapa, como é que é? Olha, Silvio, vou começar lá atrás. Quando eu entrei na FAO, os indicadores que existiam para o mundo na ocasião
eram chamados indicadores do milênio. E o objetivo era reduzir a fome à metade. E em 2015, o mundo se reuniu em Nova York, nas Nações Unidas, e chegou a um acordo da famosa Agenda 2030, que a proposta foi erradicar a fome. Influenciou muito o papel do Brasil nesse cenário. O Brasil tinha acabado de sair do mapa da fome, em 2014. Então, havia mostrado ao mundo que era possível não apenas reduzir a fome, mas erradicá-la, acabar com ela. Não é? E isso introduziu uma nova medida, que eu prefiro usar, que se chama insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É a ideia que, se você tem certeza ou não que você vai ter a comida suficiente que você necessita. Isso você tem segurança alimentar quando eu estou certo de que hoje eu vou poder almoçar o que eu preciso comer. Ou eu vou comer durante o dia de hoje as 3 refeições que eu preciso. Tomar café da manhã, almoçar e jantar. Isso é ter segurança alimentar. Insegurança alimentar começa quando começa a faltar um pouco de dinheiro e eu não tenho dinheiro para comprar aqueles produtos que eu estou habituado a comer. Então, eu deixo, por exemplo, de comer carne e passo a comer salsicha. Isso é uma insegurança alimentar leve. Eu substituo produtos por qualidade inferior. Eu tenho uma segurança moderada quando eu não consigo comer as 3 refeições por dia. Não consigo tomar café da manhã, almoçar e jantar. Sacrifico uma delas. Em geral, as pessoas não jantam, por exemplo. Diz que faz bem para a saúde não jantar. Não é verdade. Né? Faz bem para a saúde não comer muito à noite, mas precisa comer alguma coisa. As pessoas, às vezes, sacrificam totalmente uma refeição porque não tem dinheiro para comprar alimento. Essa é seguida da segurança, insegurança alimentar. Moderada é seguida de insegurança aguda, grave. Grave é quando você passa o dia inteiro sem comer. E isso passa com muita gente. Você levanta, toma um cafezinho, vai para o trabalho, passa o dia inteiro sem comer, né? Porque não tem dinheiro para almoçar fora, para pagar a sua refeição, etc. O Brasil, hoje, tem, basicamente, uma evolução muito preocupante dos vários níveis de insegurança alimentar. A insegurança alimentar leve está crescendo, que as pessoas com uma inflação muito alta estão deixando de consumir carne, por exemplo, que eu citei, e passam a consumir salsicha. Não é? Ou abole completamente as proteínas animais e come só farinha e feijão. Né? Quando consegue comprar o feijão? Às vezes não come nem o feijão, só come a farinha. Então, são graus diferentes de insegurança alimentar. Ou deixam de fazer as 3 refeições. Esses números no Brasil hoje, os últimos números calculados pelo Instituto Fome Zero, mostram que nós temos uma insegurança alimentar grave e moderada de 45 milhões de pessoas no Brasil. Nossa, é um número muito grande. Não é? Já foi pior. No ano passado, no final do governo Bolsonaro, nós tínhamos 65 milhões. 65, Silvio, é quase 1/3, quase 1 de cada 3 brasileiros estava passando fome. Que, se você não consegue fazer as 3 refeições por dia, para mim, conta como passar fome. Não é a grave, você passa sem comer o dia inteiro, mas é fome. Conta como fome. Do grave, nós temos hoje, atualmente, cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Não é? E conseguimos reduzir, no ano passado, em 2003, 20 milhões de pessoas que estavam com insegurança alimentar grave. Não é? Perdão, moderada ou grave, né? Que estavam passando fome. Das que estavam em insegurança alimentar grave, reduzimos em 8 milhões de pessoas, tiramos da fome grave, absoluta. É um número muito grande, mesmo para um país como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, de habitantes.
Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Graziano, eu fico pensando assim, é falta de alimento? Olha, não é, Silvio. Hoje, a principal causa da fome no mundo não é falta de alimento, é falta de dinheiro para comprar o alimento. O caso do Brasil é um caso exemplar. O Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro. Então, aqui não falta alimento. Você vai no supermercado, a prateleira está cheia. Falta alimento em outros lugares. Aqui no Brasil não falta alimento, falta dinheiro. A prateleira do supermercado está cheia. O carrinho que o cara vai passar no caixa, esse aqui está vazio, esse que tem pouca coisa. Então, falta dinheiro, falta poder aquisitivo. Isso não foi sempre assim. Até 1970, aproximadamente, do século passado, o mundo padecia uma grande dificuldade de produzir os alimentos necessários para a população. Tanto que proliferavam as teorias malthusianas, do Malthus, de que o crescimento da população era maior do que o crescimento da produção de alimentos, e cada vez mais pessoas passariam fome. Isso era, em parte, verdade, principalmente na África, em alguns países da Ásia, Índia, por exemplo, na época Vietnã, que estava em guerra. Mas, a partir de 1970, com a Revolução Verde, que deu um progresso enorme para a agricultura, tornou a agricultura muito mais produtiva. Se quiser, depois posso contar mais detalhes sobre isso, como é que isso aconteceu. Mas, produzindo mais alimentos, o mundo, e o Brasil em particular, rapidamente deixaram de precisar importar alimentos e passaram a ser exportador. Até 1970, o Brasil importava uma série de coisas. Hoje, nós exportamos para o mundo todo. Isso graças a essa revolução tecnológica na agricultura. O que ocorre? Em algumas regiões do mundo, ainda não há uma produção suficiente de alimentos, por 3 razões objetivas. Primeiro, porque estão afetadas por conflitos, guerras internas. O Oriente Médio é um caso típico. Hoje, por exemplo, a gente vê as fotografias lá de Gaza, aquilo lá não produz nada, só produz morte, não é verdade? Não consegue produzir alimento. Então, lá tem fome, porque também falta alimentos. As pessoas não têm acesso físico, não conseguem ir no mercado comprar alimento, não tem alimentos disponíveis. Também, algumas regiões da África, afetadas principalmente pelas mudanças climáticas. Tem uma faixa da África, chamada Sahel, que está logo abaixo do deserto, e antes de começar os países da África Central e do Sul. Essa faixa, que é uma faixa semiárida, igualzinho ao nosso sertão nordestino, que está no mesmo latitude, longitude. É uma região que chove muito pouco, tem uma seca de 10 meses por ano, imagina. É quase desértico. E essa região tem fome por falta de alimentos. Não consegue produzir o suficiente. É uma fome endêmica. Mas o mais normal, vou dizer, o caso geral, é as pessoas produzirem alimentos, mas não poderem aceder a esses alimentos, não conseguem comprar os alimentos que precisam. Esse é o responsável pela fome hoje, 90% do mundo. Então, nesse caso, quer dizer, o que nós temos que olhar com mais atenção é a capacidade de compra das pessoas e o preço dos alimentos, Mas eles não têm evoluído de uma maneira a se aproximar um do outro, Quer dizer, que o cidadão que tenha um pouco de renda tenha melhorado a sua renda e o preço do alimento tenha baixado, não é isso? Nós não estamos tendo essa sincronia,
Infelizmente, ainda não. Ainda não. Eu digo ainda não porque isso se deve, em grande parte, não tudo, ao impacto da pandemia. Né? A pandemia alterou muito os nossos hábitos alimentares, né? E provocou uma inflação de alimentos pelas dificuldades de logística, basicamente, né? De conseguir fazer o alimento chegar na mesa do consumidor. Reduziu muito o poder aquisitivo, porque aumentou muito o desemprego. As pessoas não tinham renda. Né? Bom, tudo isso foi, em parte, revertido no ano de 2023 no Brasil. A inflação foi controlada, os preços dos alimentos caíram, né, significativamente, principalmente dos alimentos no domicílio, né, que é onde a maioria das pessoas fazem as suas refeições, além disso, houve um aumento dos salários reais. Aumentou o emprego, aumentou o salário mínimo acima da inflação, que é a medida fundamental. Né? Isso, aumento do salário mínimo e redução da inflação, melhora o poder aquisitivo da maioria da população. O salário mínimo, Silvio, ele não é só para quem... mas eu não ganho o salário mínimo. Você não ganha o salário mínimo, mas o seu nível de ganho é afetado pelo valor do salário mínimo. O que é isso? O salário de uma empregada doméstica, por exemplo, é regulado pelo salário mínimo. O ganho do guardador de carro, do limpador de para-brisa no farol, tudo isso, por incrível que pareça, é regulado pelo salário mínimo. Né? Quando o salário mínimo sobe desde o preço dos alimentos no supermercado, né? Mas sobe também o rendimento dessas pessoas. Luciano, aí você coloca uma coisa para mim que é uma curiosidade que eu tenho há algum tempo. Né? Se a gente olhar os países em volta, os nossos vizinhos, muitos deles têm um salário mínimo maior que o brasileiro, né? E nós somos uma economia muito mais forte. Como é que você explica isso? Silvio, infelizmente, todos os nossos vizinhos, com exceção do Paraguai, que tem um salário mínimo igual ao nosso, em dólar, ajustado pelo poder de compra, o Brasil é o país, né, da América do Sul que tem o menor nível de salário mínimo. E isso se explica, basicamente, né, historicamente, eu diria, nós sempre procuramos manter um nível de salário muito baixo. Primeiro, porque isso é possível pelo custo da nossa alimentação ser muito baixo relativo aos países vizinhos. Por mais que a gente reclame do preço dos alimentos, é mais barato comer no Brasil do que comer em outros países. Eu estou morando, você está me vendo aqui do Chile, morando no Chile agora, minha mulher está fazendo um doutorado aqui, então nós estamos morando aqui. Aqui, uma refeição equivalente ao Brasil sai pelo menos 30% a 40% mais dos mesmos produtos do que no Brasil. Né? Principalmente se a gente for comer carne. Né? É bem mais caro a alimentação, o custo diário da alimentação aqui é muito mais alto. Pelo fato do Brasil ser um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos. Né? Isso permite rebaixar o salário mínimo. O salário mínimo, desde que ele foi criado pelo Getúlio Vargas, em 1945, a referência dele é o custo da cesta básica. Né? O salário mínimo foi pensado como aquele salário que o trabalhador deveria consumir para poder comprar uma cesta básica. Tá? Que não tem só alimentos, mas que a grande parte dela é alimentos. Ou seja, o salário mínimo foi pensado como o valor, o mínimo que uma pessoa pode sobreviver. E é também um indicador da fome. A gente costuma alinhar, quando faz as contas, quantas pessoas ganham menos que o salário mínimo. Bom, essas são potencialmente as pessoas que passam fome. Porque a menos que elas consigam alimentos de outras maneiras, por doações, né?
por catar alimentos aí de sobras, elas vão passar fome, não vão ter dinheiro para comprar os alimentos que necessitam. Graziano, eu vou insistir nessa história do salário mínimo, viu? Porque para mim ainda continua uma incógnita, né? Quer dizer, se nós temos terra, se nós temos alimentos, se nós temos uma fartura na produção da comida, né? Quer dizer, qual é a razão que explica o salário mínimo tão mais baixo do que o dos vizinhos, que não têm todas essas condições que a gente tem? Como eu disse para você, é a nossa história, né, Silvio? Não vamos esquecer que nós faz pouco tempo que saímos da escravidão, né? O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, né? E acabou de uma maneira que, vamos dizer, os escravos ganharam uma alforria, uma liberdade teórica, porque muitos deles continuaram a trabalhar no mesmo lugar, nas mesmas condições. Não tinham condições de se mover. Não foi como, por exemplo, a libertação dos escravos nos Estados Unidos, onde os escravos ganharam um pedaço de terra, né, e uma mula. Quer dizer, a famosa frase, não, tantos acres e uma mula. Ou seja, se fez uma reforma agrária junto com a escravidão. No Brasil, ao contrário, em vez de fazer uma reforma agrária, se fez a famosa Lei de Terras, em 1850. O que era a Lei de Terra? Que só podia ter acesso à terra pela compra. E, obviamente, o escravo liberto não tinha poder aquisitivo, né, para poder comprar o pedaço de terra. Então, ele continuou um escravo livre. Ele continuou, né, escravo do mesmo patrão, muitas vezes, ou escravo da terra, né, de não ter acesso à terra. Mas a gente traz isso no século XXI? Nós estamos falando de 1850 a 1889, quando que se promulga finalmente a Lei Áurea, que dá a liberdade formal aos escravos. Né? Insisto nesse tema formal, porque não foi como em outros países que a libertação dos escravos foi concomitante a uma série de mudanças legais que permitiram aos escravos terem acesso a meios de produção, ter acesso à terra, trabalhar por conta própria, etc. Né? O Brasil não. O Brasil manteve aquela mão de obra cativa, né, residindo nas colônias das fazendas, as mesmas colônias dos escravos. Né? Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Graziano, como é que a gente pensa em baratear o custo, o preço dos alimentos? Eu sei que a agricultura familiar, por exemplo, é a principal responsável pela produção dos alimentos, e ela está sendo agora um pouco mais apoiada nesse novo governo, né? Mas para baratear os preços, para tornar acessível para mais gente, que políticas que precisam ser adotadas? O Silvio, se me permite, eu vou fazer uma pequena correção aí no que você disse. Quer dizer, Claro. A agricultura familiar continua sendo a grande responsável pela produção do que nós chamamos de alimentos saudáveis. Frutas, verduras, legumes, né? Mas os nossos grãos, principalmente o nosso arroz e feijão do dia a dia, né, hoje já não é o forte da agricultura familiar. Esses produtos foram modernizados, tem sementes novas da Embrapa que permitiram o cultivo em grande escala. Então, tanto o arroz quanto o feijão passaram a ser produzidos por empresas agrícolas de escala razoável, parte do chamado agronegócio, que hoje responde pela maior parte da produção de alimentos, inclusive dos arroz e do feijão no Brasil. A agricultura familiar continua fundamental para os alimentos de proximidade, de cercania, não é? Aquele cinturão verde em torno das cidades, né? Aquela pequena produção que vem de um excedente ainda, principalmente nas regiões interioranas. Tá?
como é que barateia isso? O caminho que foi trilhado no Brasil e em grande parte do mundo foi a melhoria da produtividade via aumento tecnológico. Então, você usa uma semente melhorada da Embrapa, por exemplo, produzida pela Embrapa, aquele seu alqueire ou hectare de terra plantado com feijão vai produzir muito mais do que se usar uma semente carunchada, daquelas que a gente usava antigamente, separando um pouquinho do que produzia. Né? Então, hoje, usar sementes selecionadas, usar fertilizantes, usar defensivo contra as pragas, aumentou muito a produtividade. Esse modelo de produção que nós chamamos industrial, da agricultura industrial, infelizmente chegou num limite que hoje está contaminando os alimentos produzidos por excesso de uso de químicos, principalmente defensivos. E está obrigando a se buscar mecanismos mais amigáveis, como a gente chama, com a natureza, usando menos químicos, né? Principalmente defensivos. É o caso da agricultura orgânica ou da agroecologia, né? O que acontece é que essas formas de produção, que ainda são novas, que ainda estão no começo, né, têm um nível de produtividade menor. Então, se você compra um produto orgânico, ele é mais caro do que o produto que não é orgânico, produto tradicional. Por quê? Porque a produtividade dele é menor. Então, um jeito de baratear, sem dúvida, é desenvolver essa tecnologia boa da agricultura orgânica, da agroecologia, fazendo que a Embrapa melhore a sua oferta de pesquisas nessa área, né, para a agricultura familiar. Mas há um elemento que eu considero hoje mais importante. O Brasil tem um grande custo de distribuição. A nossa distribuição de alimentos está muito concentrada em poucos intermediários, que são os grandes supermercados. Mais de 75% da produção de alimentos hoje passa pelos supermercados. E os supermercados são 4, 5 grandes que a gente conhece, que estão em todo lugar, né? Pão de açúcar, não vou falar os nomes aí, não precisa. As pessoas que vão comprar alimentos sabem aí do dia a dia. São esses intermediários que impõem preços, muitas vezes especulativos. Vou dar um exemplo para vocês. Agora nós estamos num momento de crise geopolítica. Está todo mundo falando aí de uma possível guerra, nova guerra no Oriente Médio, depois que o Irã atacou Israel e Israel está prometendo que vai revidar. Tudo bem. Isso gera uma tensão em todos os mercados financeiros do mundo, e inclusive nos mercados de commodities. Então, nós já vimos que subiu o preço do petróleo, então, muito provavelmente, a Petrobras vai ser obrigada a subir o preço da gasolina, se continuar, né? E sobe o preço das outras commodities, as commodities alimentícias. Quais são as commodities alimentícias? São aquelas que têm mercado internacional. A soja, o milho, o arroz, né? Não é o caso do feijão, que não é uma commodity, mas a maioria dos alimentos é impactada por essa elevação que é puramente especulativa. Não subiu o preço da gasolina ainda. Quer dizer, a Petrobras tem estoque, até aumentar o preço do estoque dela, né? Vai algum tempo, mas preventivamente os intermediários elevam os seus preços, né? Com o argumento de que, se venderem naquele preço, eles não poderão recomprar o produto depois. Eu queria voltar para um tema que você abordou, que é o dos fertilizantes, que a gente às vezes pode chamar de agrotóxicos, né? Quer dizer, que em muitos países estão proibidos e aqui estão sendo usados, né? E há uma discussão que é sustentada, por exemplo, pelo MST, Movimento Sem Terra, né, de que a agricultura orgânica pode ser até mais produtiva do que aquela que usa o veneno para se prevenir, né? O que você acha disso? Silvio, os agrotóxicos são basicamente
os defensivos, né? São os herbicidas e os inseticidas que são utilizados para combater pragas e doenças. Os herbicidas para combater as ervas daninhas e os inseticidas, como o nome diz, para combater os insetos que atacam as plantas, as plantações, os grãos, produção de grãos, né? Há várias experiências muito bem-sucedidas de controle biológico, por exemplo, de pragas e doenças, né? Há muitos países que, por uma razão ou por outra, tiveram que restringir drasticamente o uso de defensivos e inseticidas, né? E isso melhora a qualidade do produto, tá certo? Embora muitas vezes aumentem as perdas. Mas é possível, sim, é possível você ter uma produção orgânica sem uso de defensivos, né? Seja herbicidas, seja inseticidas, e ter uma produtividade igual ou maior que da agricultura convencional. Por que isso? Porque hoje já existe, vamos dizer, um desgaste dessa forma de produção industrial, que é a produção em grande escala de produtos homogêneos. Então, você planta a mesma variedade de arroz, né? E aí usa uma pulverização aérea. Bom, essa forma de produzir já está dando resultados negativos, porque quando você passa uma pulverização aérea, você não acerta exatamente nos lugares que precisam, onde estão as pragas, né? Pega tudo, mata tudo. E nesse matar tudo, mata também os bichinhos bons, né? Aquela joaninha que come os pulgões das plantas, né? Matam aqueles insetos, as abelhas, né? Que ajudam o homem. Quando você faz uma pulverização aérea e mata as abelhas, por exemplo, você deixa a flor sem ser fecundada, sem ser polinizada. Então, floresce e não gera fruto. Por quê? Porque não tem abelha para polinizar. Nós estamos chegando, Silvio, a essa situação de o excesso de uso de defensivos matar aqueles insetos que são bons, que ajudam a agricultura, né? E reduzir a produtividade. Muitos produtores no interior do estado de São Paulo mesmo, que eu conheço, minha família tem fazenda lá ainda até hoje, alugam caixas de abelha, enxames de abelha, na época da florada, por exemplo, do café, na época da florada da laranja, em geral de árvores frutíferas, né? Para melhorar a polinização. Porque se depender das abelhas que existem lá, vão ser muito poucas, dado o uso de herbicidas e inseticidas pelos vizinhos. Muitas vezes não é nem o sujeito que usa, né? Mas uma pulverização aérea não respeita a cerca. O avião não respeita a cerca, ele passa e vai pulverizando tudo, né? Então, é sim possível, né? Você mencionou o MST. O MST tem um caso emblemático, que é a produção de arroz orgânico no Rio Grande do Sul, né? Vocês podem comprar nesses armazéns do campo do MST, né, arroz orgânico, que tem um nível de produtividade hoje parecido, né, ou igual com o arroz convencional, né? E tem um nível de rentabilidade muito maior, porque, claro, o preço do arroz orgânico ainda é maior, né? O consumidor está disposto a pagar mais para ter um produto que tem uma qualidade sabidamente superior ao do produto tradicional. Você não sabe se é o que bicho, que coisa tem ali, né? Que produto químico tem ali. Graziano, outro insumo, se a gente pode chamar assim, para a nossa produção de alimentos, é a água, né? E existem uns estudos já feitos pelo INESC, por outras entidades, que nos mostram um volume absolutamente estúpido, muito grande, de consumo de água na produção do agronegócio, né? Sem nenhuma regulação, contaminando e destruindo fontes, contaminando rios. O que você tem a dizer sobre isso, hein?
Silvio, na minha opinião, esse é o tema mais grave que nós enfrentamos aí com as mudanças climáticas, né? Como eu te disse, estou morando aqui no Chile. O Chile é um país seco. Por sinal, hoje está chovendo aqui em Santiago, uma das raridades, né? A chuva aqui provoca um tumulto geral, porque é um fenômeno raríssimo. Chove 2, 3 vezes por ano em Santiago, né? O problema da falta de água, a agricultura responde por 70% a 75% do consumo de água doce disponível, né? Em muitos lugares, como aqui, compete com o uso humano da água, né? Então, cada vez mais medidas como o reuso das águas servidas, né? Que é você aproveitar as águas de esgoto, filtrar novamente aquela água e usar, não para consumo humano, mas para outros usos, né? Como aqui no Chile se usa muita água na mineração, né? Para lavagem do minério, etc. Então, esses usos. Ou a dessalinização, o uso da água do mar, ou da água salobra do subsolo, dessalinizada. Cada vez aumenta mais esse uso, e só não é disseminado porque ainda as tecnologias são caras e não são as mais eficientes. Por mais que você use uma dessalinizadora, aquela água não é apropriada para o consumo humano, né? Por ter um nível de sal ainda muito alto. Mas é esse desperdício que está afetando já a produção. Vou dar o exemplo de novo aqui do Chile. O Chile é um grande consumidor de abacate. Aqui o abacate pequenininho, aquele avocado, né? O abacate usa muita água, né? Consome muita água. Então, o Chile hoje já tem restrições de plantio de abacate. Se você tiver um pedacinho de terra e dizer, vou plantar abacate, você tem que pedir uma licença e dizer de onde é que você vai tirar a água. Tá? Porque se simplesmente se plantar o abacate, a raiz dele vai chupar a água do vizinho. Já não pode. Igualzinho no Brasil, né? Nós estamos chegando a esse nível, Silvio, de o uso da água ter que ser combinado regionalmente, localmente, que já está ocorrendo no Brasil também, não é? No entorno da Unicamp, onde eu sempre vou também, então tem uma casa lá também, já não se outorgam licença para você fazer um poço na sua casa. Se quiser perfurar e fazer um poço, não pode mais. Está esgotado a capacidade de uso da água do subsolo. Tá? Então, nós estamos caminhando rapidamente. Eu vi essa semana um estudo divulgado, e eu repito aqui, porque só li o estudo divulgado, não tive acesso à fonte original, mas que o Brasil tem uma área já de deserto do tamanho do estado de São Paulo. No interior do sertão nordestino, as áreas consideradas áridas já somam uma área igual à área do estado de São Paulo. Isso é uma novidade incrível. 10 anos atrás, não existia isso, né? Então, nós estamos caminhando rapidamente para a desertificação. E por que isso? Mau uso da água. Mau uso da água. Um grande desperdício no uso da água urbana. Nós temos aí um sistema de canalização, distribuição de água, que tem perdas da ordem de 30%, 40%, né? Nas cidades. E na zona rural, um desperdício ainda maior. Nós continuamos usando técnicas primitivas, como se usava no tempo do faraó no Egito, de inundação. Você enche de água, inunda tudo para irrigar. Quando hoje você tem sistemas como o gotejamento, que cai a gotinha de água, como se usa no deserto lá de Israel, né? Cai a gotinha de água no pé da árvore, e usa também petrolina, em Israel, né?
Petrolina, aqui no Vale do São Francisco, no Brasil, a técnica do gotejamento permite que você, em vez de usar 1.000 litros por hectare para irrigar uma planta, use 10 litros. Quer dizer, você diminui 100 vezes a necessidade de consumo, né, por árvore de água, se usar uma tecnologia hoje adequada, disponível. Muito bem. Você está introduzindo um elemento super importante que nós não tocamos até agora, que é a ação do Estado nessa questão, né? Seja na formulação de políticas, seja na legislação proibindo ou permitindo coisas, né? Nós vamos fazer agora um último intervalo e nós vamos tratar desse assunto em seguida. Então, Graziano, para não ficar num leque muito amplo, nós estamos pensando no mapa da fome e em retirar os milhões de brasileiros dessa condição, né, de estarem inscritos nesse mapa, de terem uma insuficiência alimentar, né? O Estado tem N possibilidades de intervir nessa realidade. E ele é atacado sempre pelos neoliberais, dizendo que ele é muito grande, que ele controla as coisas, que ele impede a iniciativa privada e papapá, né? Quer dizer, como é que você está avaliando a ação do Estado nesse momento na questão do combate à fome no Brasil? Olha, Silvio, não existe combate à fome sem políticas públicas, né? As políticas públicas são fundamentais, né? Porque, como eu disse, hoje a fome é uma questão de acesso aos alimentos, né? Ter o alimento disponível do ponto de vista de estar num lugar onde você possa aceder a eles, quer dizer, estar à venda, não é? Perto da sua casa, ter um programa de feiras livres, de sacolões, uma rede de supermercado, e também de ter dinheiro para poder comprar esses alimentos, né? Trata-se disso, na verdade, de ter poder aquisitivo de pagar aqueles alimentos disponíveis. Isso precisa ter um controle da inflação, e precisa ter um salário digno, né? Então, às vezes eu me pergunto, como é que o Brasil conseguiu reverter o quadro que vinha aumentando a fome nos últimos anos? O Brasil saiu do mapa da fome. O que é isso, saiu do mapa da fome? O mapa da fome é um mapa mundi, desses mapas que a gente vê, né? Que se plota nesse mapa, coloca nesse mapa os países coloridos de acordo com o grau de segurança alimentar que eles têm. Quando o país tem mais de 5% da população em grau de insegurança alimentar grave, ele é pintado de vermelho. Tá? Então, o Brasil sempre aparecia, junto com boa parte dos países da África, pintado de vermelho no mapa da fome da FAO, que a FAO faz todo ano. E em 2014, foi a primeira vez que nós produzimos um mapa com os dados do ano anterior, né? Que é sempre o mapa de 2014 reflete o dado de 2013. E eu tive o prazer de ir correndo levar para a presidenta Dilma em Nova York, ela estava na Assembleia das Nações Unidas, eu era diretor-geral da FAO, em Roma, um mapa do Brasil pela primeira vez branco, de cor branca. Eu posso até depois mandar para você, ou então pedir para os nossos ouvintes, entrem no site, na web do Instituto Fome Zero, que é www.ifz.org.br. Ao abrir, vocês vão ver o mapa da fome, né? Quando o Brasil saiu do mapa da fome, né? O Brasil lá, branquinho, quer dizer, com menos de 5% de nível de insegurança alimentar grave. Infelizmente, o que acontece? A partir de 2014, os governos que se sucederam, né? E aí eu vou ser indistintamente, nenhum deles deu prioridade ao combate à fome.
pessoas acharam que saiu do mapa da fome, não precisa mais se preocupar com isso. Não é verdade. A fome, você come todo dia. A fome vem se você não come um dia, ou não come o suficiente. Então, a preocupação com a fome é permanente, constante. Não pode descuidar do problema da fome. Nós descuidamos do problema da fome, né? Reduzimos as verbas para todas as políticas de segurança alimentar. Quais são as políticas de segurança alimentar? O apoio à agricultura familiar, o apoio à merenda escolar, né? O apoio ao programa de compras da agricultura familiar, uma série de apoio aos bancos de alimentos, uma série de medidas de políticas públicas, né, que recebem dotações do governo federal, que vão para os municípios, né, que distribuem para o estado e município, né, e que impactam para reduzir a fome. Nós não tivemos mais isso. Cortamos esse dinheiro. O argumento estava gastando muito. Ora, gastar muito para acabar com a fome é um dinheiro muito bem empregado. Certo? Precisa gastar para acabar com a fome. Porque, infelizmente, tem muita gente que ainda não tem acesso. Uma mãe com 4, 5 filhos, chefe de família, ela não consegue ter um salário que permita, né, alimentar adequadamente os seus filhos. Então, os filhos dessas famílias, quando vão para a escola, tem que ter uma merenda escolar. Porque senão eles vão para a escola, mas não aprendem. Ninguém aprende com fome. Né? Por isso que precisa ter merenda escolar. Então, o Brasil esqueceu, vamos dizer, né, da prioridade ao combate à fome, e isso fez a fome voltar. Na pandemia foi pior ainda, porque com a perda de emprego, aumento do desemprego, né, e aumento da inflação, milhões de pessoas se somaram. Nós chegamos a ter, no final de 2022, pelas estimativas da FAO, 70 milhões de brasileiros passando fome. 70 milhões, Silvio, é mais do que 30%. Né? Quase 40% da população brasileira estava passando fome no Natal de 2022. Felizmente, foi revertido. Como? Por políticas públicas. O primeiro ano do governo Lula, foi um conjunto de políticas, quer dizer, retomou o programa Bolsa Família, aumentou a transferência de renda, aumentou o valor real do salário mínimo, baixou a inflação de alimentos. Esse conjunto de políticas deu mais poder aquisitivo à população mais pobre, mais dinheiro no bolso do trabalhador. E foi isso que permitiu reduzir em 20 milhões, tirar 20 milhões de pessoas da fome em um ano. Você sabe que tem municípios que tem aquele restaurante Bom Prato, né? Que oferece uma refeição boa a R$1. Né? Isso não seria o caso de estimular, por exemplo, Guilherme? É uma das medidas que eu acho hoje mais importantes, Silvio. Porque você tem nas grandes metrópoles hoje, eu costumo dizer que quando eu fui ministro, em 2003, a fome era rural. A fome mais dura era aquela fome no interior do Nordeste, não é? Que era aquele famoso símbolo do migrante nordestino famélico que vinha para São Paulo. Hoje, a fome está em São Paulo. A fome está na periferia dos grandes centros urbanos. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Das capitais do Nordeste. Né? A fome é metropolitana hoje. E para combater essa fome metropolitana, não adianta apoiar a agricultura familiar. As pessoas não podem plantar nas cidades. Né? Não pode fazer hortas grandes para consumir. Pode fazer uma hortinha ali, que já ajuda muito. Né? Ter os temperos, ter alface, mas não pode fazer uma produção que permita sobreviver disso, né? Só da horta. Então, tem que ter acesso a outros meios, e um deles é o restaurante popular. Um outro programa similar, de maior sucesso hoje, que está sendo proposto pelo Boulos, que acho que é um programa fantástico, são as cozinhas comunitárias. Porque recupera, além, não é, de comer
um produto, uma alimentação saudável, recupera esse hábito de transformar a refeição num ato coletivo. As famílias se reúnem para comer. É parte da nossa história, né? Principalmente em alguns dias, como domingo, por exemplo, juntar a família para comer. Poder fazer uma cozinha comunitária, de aprender o valor dos alimentos, cozinhar, etc., é recuperar hábitos alimentares muito saudáveis. Então, se juntar restaurante popular, cozinhas comunitárias ou cozinhas solidárias, né? Banco de alimentos. O que é o banco de alimentos? O banco de alimentos é uma coisa muito simples, muito elementar, né? Qualquer dependência da prefeitura, se abre ali uma garagem, vamos dizer, né? Onde você recebe doações de alimentos. Pessoas que não vão usar um determinado alimento, ou um alimento do supermercado que está prestes a vencer. O supermercado chega na sexta-feira, ele recolhe todos os produtos que vão vencer durante o fim de semana e joga fora, né? Então, entrega isso para um banco de alimentos que imediatamente distribui para asilos, para creche, né? Para uso da merenda escolar, para consumir dentro da data de validade. Uhum. Graziano, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, passa rápido essa conversa, porque ela está muito boa. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Você já foi ministro de Estado para tratar do tema da segurança alimentar, né? E do combate à fome. Na condição de ministro hoje, isso é, pensando as políticas federais, você estava sempre referindo agora o restaurante popular, a cozinha comunitária, são coisas de prefeituras, né? Quer dizer, no governo federal, o que é preciso fazer hoje para combater a fome? Olha, eu listaria 3 políticas aí do governo federal que existem, estão no caminho, um bom caminho, mas precisam ser reforçados. Um é o salário mínimo, continuar elevando o salário mínimo, né? Essa é a grande política, é a política universal. Beneficia todo mundo come melhor com um salário mínimo maior. Essa é a coisa. Segundo, o combate à inflação, né? O governo precisa realmente pôr seu foco no combate à inflação. E ele pode fazer mais do que está fazendo, né? Não vou entrar em detalhes porque não temos tempo, né? Mas o Brasil não tem uma política de abastecimento à altura do tamanho do Brasil, né? O Brasil precisa ter uma política de abastecimento melhor. Terceiro, continuar as transferências de renda, porque nós temos ainda um nível de pobreza e de miséria muito grande na nossa população, porque temos um desemprego alto, né? Porque temos famílias inteiras ainda, né? Mal estruturadas ou desestruturadas. Então, a transferência de renda ainda é muito importante para enfrentar a fome no Brasil. E o caminho é esse: expandir o Bolsa Família, melhorar o cadastro único, não deixar o cadastro único ter falcatruas, como ainda tem, e o ministro Hélio está fazendo um grande trabalho ao limpar o cadastro único e deixar o cadastro único como realmente um indicativo daquelas famílias que precisam do apoio do governo. Uhum. Muito bem. Eu quero agradecer muito ao José Graziano da Silva por esse papo tão esclarecedor, mais uma vez conosco, é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E agradecer você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.